Olá pessoal, vou fazer aqui o processo de instalação do Windows 10 na máquina virtual, no VirtualBox. Vou pedir aqui então um novo nome, vou colocar como Windows 10. Ele já pegou aqui o tipo Windows, versão 64 bits. Vou dar um próximo. Quanto de memória RAM que ele vai estar utilizando? Vou colocar 3 GB, 3072 megas. Próximo, criar um novo disco virtual agora. Se você quiser colocar menos memória RAM na etapa anterior, pode. 2048 megas equivalente a 2 GB, por exemplo. Menos eu não aconselho, senão fica lento. Vamos criar aqui um novo disco. VHD, para ser compatível com qualquer máquina virtual. Próximo. Dinamicamente alocado, que o arquivo no computador real fica pequeno. Conforme a gente vai utilizando, ele vai expandindo o tamanho. Deixar aqui os 50 GB e dar um criar. Criou aqui nossa máquina virtual, vou em configurações, com ela selecionada, armazenamento. Aqui no vazio, eu vou selecionar a minha ISO, aqui do Windows 10. Deixa eu pegar essa daqui. Vou dar um OK. Aqui, máquina virtual selecionada, vou dar um iniciar. E ele vai começar o processo de instalação. Esse processo aqui é como se fosse na máquina real a partir desse momento. Então, se você quiser instalar numa máquina real, você também consegue. A única coisa é que você tem que ter o CD de instalação ou um pendrive bootável. Aqui, o método de entrada do teclado, o que nós utilizamos é o ABNT2, que tem o cedilha, tá? Idioma a ser instalado e o formato de hora e moeda. No caso, português Brasil. Vou dar um avançar e instalar. Espero ele carregar algumas configurações. O processo de instalação do Windows 10 é um processo bem simples, é um processo bem tranquilo. Aqui ele vai colocar a chave do produto, tá? Após colocar a chave, né, a licença, nós vamos dar um avançar. No caso, eu vou preencher a chave e vou dar um avançar, só que nessa parte do vídeo eu vou cortar, porque essa chave do produto, ela é exclusiva. Você não pode passar sua chave para ninguém, senão você pode ter problemas da pessoa instalar o Windows 10 usando a sua chave, a sua licença. E isso é questão de pirataria. Então eu vou fazer o preenchimento aqui, depois eu vou clicar no botão avançar, porém esse preenchimento eu vou pular. Bom pessoal, após colocar o número de série e clicar no avançar, ele vem para essa tela de licença, tá? Então aqui nós temos a licença do software. Vamos aceitar os termos e avançar. Aqui nós temos duas opções: atualização, que ele vai atualizar o sistema caso já tenha, tá? Mantendo os arquivos e configurações de aplicativos. Isso daqui eu não recomendo você estar fazendo. Eu acho melhor sempre formatar, instalar do zero, né? Ter um novo sistema na máquina. Então, na minha opinião, eu acho que esse personalizado é a melhor opção. Vou selecionar e aqui tem o meu HD com 50 GB. Se você quiser fazer uma divisão do seu HD, é nesse momento que você faz. Você clica em novo e qual que vai ser o espaço da partição onde vai ser instalado o sistema operacional. Repare que ele está aqui em megabytes, tá? Ou se você quiser usar todo o espaço, você pode simplesmente deixar selecionado e clicar no botão avançar. E aí ele vai instalar na partição que estava selecionada. Aqui ele já copiou os arquivos, ele está preparando para instalação. Esse processo aqui de copiar os arquivos, de preparar os arquivos para instalação, demora um pouquinho. Então eu vou deixar rolando esse processo, vou cortar o vídeo e vou voltar quando tiver em 100%.
Bom, pessoal, então aqui nós já chegamos ao 100%, né? No preparando os arquivos. Ali já foi para a instalação de recursos, né? Está instalando recursos, está instalando as atualizações, e aí ele vai para a etapa depois do concluindo, né? Então nós temos que esperar esse processo para darmos sequência aí ao processo de instalação. Depois que ele passa pela parte do preparando os arquivos, essa etapa já é um pouco mais rápida, tá? Então, aquela etapa que demora um pouco mais e aqui essa etapa já é mais rápida. Aqui ele vai reiniciar o computador. Após reiniciar o computador, ele já vai fazer, não aperta nada, ele vai passar pelo CD-ROM, tá? Se você der Enter naquele momento, apertar alguma tecla, ele vai entrar de novo no processo de instalação, então vai dar errado. Então, após reiniciar, não aperta nada, ele vai continuar indo, vai aparecer essa tela com o logo do Windows, né? Ele vai fazer a leitura de alguns requisitos, né? Então essa etapa demora um pouquinho, tá? Que ele vai fazer o levantamento de algumas informações do computador, temos que esperar. Aí ele está preparando os dispositivos, né? Então ele está realizando a preparação dos dispositivos. Ele está se preparando, então o Windows ele está se preparando para poder iniciar. Temos uma tela aí com algumas configurações básicas depois. É uma coisa bem tranquila. Temos que esperar esse processo. Bom, ele passou pela etapa do preparando-se, né? Preparando-se. Está reiniciando o VirtualBox. Não aperta nada, deixa ele sempre passar por essa etapa. Se for na máquina real, após reiniciar, você pode tirar o CD-ROM, né? Ou pendrive bootável. Então, após reiniciar, você já pode tirar o CD-ROM ou pendrive bootável. Na máquina virtual, ele vai dar essa mensagem até que a gente vá nas configurações da máquina e tire o arquivo ISO como drive óptico. Tá? Enquanto deixar, ele vai continuar dando essa mensagem. Depois a gente tira para vocês verem esse processo. Então aqui ele deu essa mensagem, tá? Nós podemos usar as configurações expressas. Eu particularmente prefiro personalizar, porque tem algumas opções que eu não deixo habilitado, então vou personalizar, tá? Então, personalizar entrada de fala e digitação, eu desabilito. Envio de dados de digitação escrita, eu desabilito. Permitir que aplicativos usem minha ID de anúncio, também desabilito. Permitir que o Skype seja instalado, né? Conecte-se aos meus amigos, né? Usando e confirmar o número de celular. Pode ser sujeito a taxas de SMS e dados, então vou desabilitar. Vou descer a barrinha de rolagem. Localização, isso depende de você. Eu particularmente não deixo habilitado, vou também desabilitar. Então nesse primeiro momento eu desabilito tudo. Vou dar um avançar. Aqui, relatório de conectividade de erros, também desabilito. Conectar-se de forma automática e temporária a hosts spots para ver se há serviços de rede pagos, também desabilito. Envio de dados completos de diagnóstico à Microsoft, também desabilito. Então aqui eu também vou desabilitar tudo. São alguns recursos que acabam ordenando rede, internet, acabam onerando processamento, memória RAM, que são informações que você acaba enviando para a Microsoft. Então eu particularmente desabilito tudo. Tá? Aqui, navegador, proteção e atualização, né? O uso do Smart Screen eu desabilito porque eu não uso a loja da Microsoft, também não uso o navegador deles, que é o Internet Explorer, então eu vou desabilitar. Uso de recursos de previsão de página, né? Para melhorar a leitura, acelerar a navegação, então eu também vou desabilitar porque eu não uso o navegador deles, né? Obter e enviar atualizações para outros PCs na internet para acelerar o aplicativo e os downloads do Windows Update, tá? Se você tiver na mesma rede, pode deixar habilitado. Se você, né, que tenha mais de um computador na sua rede, você pode deixar habilitado. Se for apenas um único computador, pode desabilitar, tá? Na rede da sua casa. Vou avançar. Ele vai pedir um momento, né, e aí eu vou deixar ele rolar essa parte, né? Ele fazer essas configurações.
Pode ser que demore um pouquinho, depende muito também do seu computador, tá? Aqui, que é o proprietário desse computador, tá? Então, eu vou colocar aqui que é meu, certo? Aqui ele vai dar para configurar uma conta da Microsoft. Então, vou clicar aqui, dar um próximo. Aqui, se você não quiser usar uma conta da Microsoft, quiser usar uma conta local, você ignora esta etapa. Aí ele vai pedir uma conta local, quem é o usuário, no caso eu vou colocar como Douglas. Aqui ele vai pedir uma senha, se você quiser colocar senha você pode colocar, senão você simplesmente avança. Aí ele vai prosseguir sem senha, tá? Cortana, colocar como agora não, porque eu não vou usar Cortana, não vou configurar ela. Ela é como se fosse um assistente, né, como a Siri, né, como o do Google nós temos também, né. A Cortana, ela onera também mais processamento, mais memória, porque ela está ouvindo o que você está falando, né. Então eu particularmente não gosto de deixar ela habilitada. E aí, feito essas configurações, ele está preparando tudo aqui, né? Então depois ele vai já entrar na tela do Windows 10. Espera um pouquinho esse processo. Isso daí depende um pouquinho, pode demorar também. Então, se for demorar, eu vou adiantar o vídeo, vou cortar essa parte do vídeo e na próxima etapa eu retorno aí com vocês. Bom, aqui ele vai dar um vamos começar e pronto. Ele instalou o Windows 10, nós temos aqui o Windows 10 está instalado no nosso VirtualBox. Se fosse na máquina real, também estaria instalado na máquina real. E aí já temos acesso à nossa máquina para podermos configurar ou instalar qualquer aplicativo que quiséssemos aí estar utilizando. Até uma próxima, pessoal.